Oi, gente! Começando mais uma Escola de Servos, hoje com a aula 19, com o tema Excelência. Espero que vocês estejam bem. Vamos clamar para que o Espírito Santo esteja conosco, ministrando nas nossas vidas através dessa aula, né, que Ele é a fonte, é Ele que provém, é Ele que nos convence, né, então que Ele possa estar fluindo através dessa aula. Amém? O termo excelência, quando vem na nossa mente, eu sinceramente, eu tinha uma visão diferente do termo, né? Não a partir de hoje, mas há um tempo atrás, a minha mente mudou quanto a isso, porque eu simplesmente achava que era fazer algo bem feito existia um padrão linear, ou seja, todo mundo tinha que fazer daquela forma e aí seria considerável com algo com excelência. Mas se tratando de Deus, a gente vai destrinchar isso durante a aula e ver que não é tão assim, é um pouco além, né? Então, todos que nós que queremos servir a Deus com excelência, isso é natural, né? A excelência é fazer bem feito, com arte, com beleza, com criatividade, né? Com técnica, da melhor maneira, da melhor forma, dar o nosso melhor. Mas para Deus, ele é muito além. Porque para Deus, muitas vezes, o primeiro não é o importante. O melhor, o que ganhou a competição, né? Para ele não é o quesito para que ele venha considerar ou venha aceitar como algo excelente, né? É fazer da melhor forma, fazer o melhor que você pode fazer. Então não existe um quesito, não existe uma maneira, não, tá dentro desse perfil, dá para se considerar excelente. Não tá, não é. Né? Cada um de nós tem uma visão de o bom, né? Com base nas suas experiências, com base naquilo que viveu. Esse tipo de comida para mim é bom porque eu tenho um gosto, aquele não é, né? E para outra pessoa ao contrário, né? Porque com base no que ela gosta, com base no que ela tem de conhecimento, tem de gosto, né? Se tratando de Deus, para chegarmos a um nível de excelência e atrairmos a presença de Deus e atrairmos a glória de Deus para as nossas vidas, ser excelente é fazer o nosso melhor, fazer o melhor que nós podemos fazer. Estamos falando do nosso Deus, né? A aula me impactou em alguns assuntos hoje, por quê? Não vamos destrinchar isso durante a aula, mas Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Se eu tenho uma condição de fazer algo, vamos lá, uma condição, vou gravar essa aula e tenho condição de fazer como um estúdio, né? Então eu vou fazer, para mim, atrair a presença de Deus, para mim honrar a Deus gravando a minha aula, eu tenho que gravar no meu estúdio com os meus melhores equipamentos. Eu não posso simplesmente gravar no meu celular, ou com uma luz, ou com um material outro, se eu tenho um estúdio para gravar uma aula, né? Ou seja, o meu excelente, que Deus espera de mim, a minha excelência é eu gravar num estúdio. Por quê? Porque eu tenho esse estúdio. Se eu não tenho, eu posso fazer com o melhor que eu faço, né? Quando a gente começou a gravar nossas aulas, eu gravava com o celular firme no meu notebook, né? Tentava meio que pegava uma iluminação ali meio que da forma que eu podia, né, e gravava, porque naquele momento, né, quando deu aquele boom, é o que eu podia fazer com excelência. Depois eu fui lá, comprei um equipamentozinho, não deu certo, fui lá e comprei outro, né, e fui tentando conhecer um pouco sobre, né, e tentando fazer o melhor que eu podia, porque era um mundo muito novo para mim, mas eu não podia fazer de qualquer forma. Por quê? Porque existe, para mim, atrair a presença de Deus, para atrair a glória de Deus para as nossas aulas e para que eu pudesse honrar Deus com aquilo que eu estava fazendo, independente, eu tinha que fazer com excelência, que naquele momento, em qualquer situação, é o melhor que nós podemos fazer. Então, o que atrai a presença de Deus é quando o melhor de Deus, o que nós podemos fazer de melhor é feito. Ou seja, eu posso fazer de uma certa forma e não faço, então eu não estou fazendo com excelência. Mas olha só, eu não tenho uma condição. Mas qual a condição que você tem de fazer? Você tem feito isso o teu melhor? Sim, então você está fazendo com excelência. Deus só aceita o que é feito com excelência. Olha só. Deus só aceita o que é feito com excelência. Deus só aceita aquilo que a gente faz quando a gente faz o nosso melhor, né? E não vamos julgar ou metrificar com a visão humana. Muitas vezes eu fiz isso, né? Eu imaginava
há uns anos atrás, que o excelente é dessa forma. É esse tipo de som, quando se fosse um show, ou esse tipo de louvor, se fosse na igreja, ou esse tipo de pregação. Não, é o que a pessoa que está fazendo o seu melhor. Talvez, o fulano tem esse nível de instrução, tem esse nível de conhecimento de Deus, tem esse nível de conhecimento de teologia, ele vai ministrar algo, para ele fazer com excelência, ele tem que fazer nesse nível. O Juliano, com base na sua experiência, com base no seu conhecimento que tem, para ele fazer o melhor dele, é nesse nível. Mas se formos julgar humanamente falando, ou teologicamente falando, ou de oratória, sei lá, poxa, o fulano lá foi top, o Juliano nem tanto. Não. Se os dois derem o seu melhor, independe. Para Deus, os dois fizeram o seu melhor, os dois fizeram com excelência. É nesse nível, é nisso que a gente vai destrinchar durante a aula. Né? Pode até parecer que sim, mas não é possível servi-lo de outra forma, somente com excelência. Só conseguimos servir a Deus, só conseguimos atrair a presença de Deus, honrar a pessoa de Jesus, honrar Deus, se servimos Ele com excelência. A palavra fala em Malaquias que as pessoas deviam honrar a Deus com o seu melhor. Né? No seu rebanho tinha que ser o melhor novilho. Né? Na sua plantação tinha que ser na colheita o melhor. Ou seja, Deus só aceitava o melhor. Mas eu vou oferecer aqui um holocausto de um animal que está com a patinha quebrada ou está com um defeitinho aqui. Não. Deus só aceitava o melhor. Porque Deus é um Deus excelente. Entenda que a excelência é a natureza de Deus. Sabe, a excelência é o próprio Deus. Né? E para a glória dele se manifestar, a gente tem que fazer as coisas com excelência. O Senhor só aceita se for oferecido o melhor, com excelência. Se eu pregar, eu tenho que fazer com excelência. Se eu ministrar, eu tenho que ministrar com excelência. Se eu for na recepção, eu tenho que receber com excelência. Né? Sabe quando a unção de Deus vem sobre as nossas vidas? Sabe quando a unção de Deus é manifestada? Quando nós lhe servimos com todo o nosso ser. Quando nós o adoramos com o nosso melhor louvor. Sabe, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta quando o nosso melhor é manifestado. Sabe, para adorar adorar Ele, servir Ele. Quando a nossa melhor parte é oferecida a Ele. O nosso melhor é oferecido a Ele. Lá em Jeremias 29:13 fala assim: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ora, de todo o nosso coração é a excelência. Né? Buscar com todo o meu ser. Né? Qualquer coisa menos que todo o nosso coração, para Deus, não é excelência. Ele não aceita. Né? Quando a gente vai ao culto e pensa assim com a motivação, cara, eu vou no culto e eu vou adorar a Deus, eu vou me derramar na presença dele, eu vou adorar ele de uma forma assim extraordinária, eu vou me render a ele. Nós, ocidentais, nós temos essa visão de que eu preciso ir na igreja porque eu estou precisando aqui, né, de um mimo de Deus, eu estou precisando, estou precisando ouvir a palavra de Deus e tal. Nós, ocidentais, temos essa visão. O Oriente, os caras vão para a igreja, vão para um culto, cara, calma, eu vou em casa buscar algo para adorar a Deus, vou buscar algo para oferecer para Deus. Eles parece que tem essa essência mais de tipo assim, eu vou ir dar algo para Deus, eu vou fazer algo para Deus. E nós muitas vezes fomos ensinados que eu vou lá porque eu preciso de algo da parte de Deus, eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim, né? E se nós formos com o culto com a visão assim, eu vou lá adorar a meu Deus, eu vou lá me derramar diante de Deus. E se nós formos com essa visão, cara, é instantâneo, a glória dele vai se manifestar, porque eu estou lá me rendendo e dando a minha melhor adoração e dando o meu melhor louvor. A glória de Deus, ela é sinônimo de excelência, ou seja, quando a excelência é manifestada da nossa parte, a glória de Deus, a excelência de Deus é manifestada nas nossas vidas. Ele só pode ser associado com aquilo que é o melhor, pois é a sua presença manifestada.
A glória de Deus, para nós atrairmos a presença de Deus, para nós atrairmos a glória de Deus, nós temos que nos impor, nos posicionar com excelência, porque a glória de Deus é o melhor de Deus. E para a gente vir experimentar do melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que viver o nosso melhor, nós temos que fazer o nosso melhor para Ele. Tudo tem que ser com excelência, né? A gente não pode pensar ou mensurar simplesmente que a excelência é o melhor equipamento, é a melhor técnica de oratória, de pregação, é o melhor tom, né? a coisa mais fluente, o melhor som, o melhor ambiente. Isso é muito bom, né? Se existe a condição de ser dessa forma, que seja, porque aí é o melhor que a pessoa pode fazer. Mas não é isso simplesmente, sabe? É se derramar. Não adianta ter o melhor contrabaixo se o contrabaixista não tem a glória de Deus, entende? Não é só ter o melhor equipamento, não é só ter a melhor condição de fazer, beleza? Um nível de excelência, mas a nossa vida tem que ser rendida diante de Deus, né? O nosso derramar diante de Deus, né? Tem que ser fluente, tem que ser ativo, vamos assim se dizer. A excelência não é o conceito humano, aquilo que eu falei no começo da nossa aula, né? A gente não tem que avaliar algo por ter uma certa estrutura, se a questão for igreja, ter um certo nível de fala, se a questão for uma pregação, ou um GR, né? ou algum ministério. Não, o contexto em si, a estrutura em si é muito importante se a igreja tem condição, mas não é simplesmente isso, é ter uma vida rendida para que a glória de Deus se manifeste. Não adianta eu ter as melhores técnicas de oratória, não adianta eu ter simplesmente fazer ótimos cursos e saber atrair a atenção, né, de um aluno, o Juliano como um professor, mas se a glória de Deus não estiver na minha vida, eu até posso ter um pontinho de interrogação na tua mente, te convencer naquele momento, mas se a glória de Deus não for na minha vida, o Espírito Santo não vai falar contigo. A glória de Deus não vai se manifestar. Por quê? Não adianta eu ter o melhor equipamento, contratar um estúdio para gravar a aula e fazer algo assim extraordinário humanamente falando. Mas se eu não buscar a Deus para ministrar essa aula, se eu não dar a liberdade para que o Espírito Santo flua através da minha vida nessa aula, se eu não der liberdade para que o Espírito Santo flua no GR, se eu não der liberdade para que o Espírito Santo flua através de um louvor, quando for uma ação evangelística, quando for fazer algo, quando for servir em algo, então a questão é dar liberdade para que a glória de Deus se manifeste. Aparência exterior para Deus não significa nada. Os fariseus, os caras, olhavam para eles, as pessoas limpas, bem portadas, com boas roupas, seguiam todos os protocolos, né? Limpavam as mãos, limpavam os pés e fazia todas as orações. Os caras eram assim, olhando para fora, meu Deus, que grandes homens de Deus, meu Deus, que referências, né? Ou seja, o externo, mas não existia a excelência dentro deles. Eles simplesmente se atentavam para o exterior e esqueciam do interior. Por dentro eram podres, né? Eram como sepulcros caiados, né? Ou seja, eram pessoas por dentro podres. Ou seja, a excelência não estava na vida deles. As pessoas que simplesmente ficavam a excelência olhando por fora, uau, que grandes homens de Deus. Mas a excelência não estava na vida deles. Eles não tinham um coração rendido a Deus. Eles não tinham um coração disposto a se entregar a Deus, né? Prova disso eram os frutos que eles davam, né? A igreja é igual uma família. Existem famílias ricas, existem classe média, existem as pobres. Na vida da igreja também é assim. Nós podemos julgar as manifestações, não podemos julgar as igrejas ou as coisas por formas que elas são. Se essa igreja tem uma condição financeira legal, sim, bota lá telão, bota som top, né? Bota equipamento de louvor top, mesa de som, uau, ambiente, cadeira, meu Deus, né? Por quê? Porque é uma igreja abastada financeiramente. Classe média,
faz ali. Mas a questão aqui está em fazer com excelência com aquilo que tem. As famílias, cada um vive segundo o seu orçamento, né? Se uma família de classe média se organiza para fazer uma viagem por ano e né, ter o seu momento de lazer, ela se tem condição para fazer uma viagem nacional, ali, vamos lá, ali em Gramado, né, que dá para ir com carro, dá para gastar seus 5, 6, 4 mil reais que seja, né, num período, e se organizou para isso, fez com excelência, teve o seu momento, né, ou seja, dentro do seu orçamento, conseguiu, né, fazer algo. Cada um vive conforme o seu orçamento. A questão não está na aparência exterior, né, pode ser aquela igrejinha pequenininha, né, mas a pessoa busca a Deus com excelência, se entrega a Deus com excelência, ela faz o seu melhor e a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. Não, meu Deus, mas veja bem, tinha que ter um telão, meu Deus, tinha que ter um chão assim, um porcelanato no chão, meu Deus, tinha que ter assim um LED, tinha que ter uma mesa de som top, tinha que ter uma banda de louvor completo, só tem um violãozinho cantando. Mas espere aí, aquela pessoa que está ali tocando aquele violão, está fazendo com excelência, a glória de Deus está se manifestando. Aquela pessoa que foi pregar, pregou com excelência, dentro do seu, deu o seu melhor, e a glória de Deus está se manifestando. Entenda que Deus não metrifica, Deus não analisa como nós humanos avaliamos, né? Meu Deus, eu vou num prédio, olha aquele prédio ali, sei lá, em Itapema a gente tem muitos prédios novos, né? Então, olha só que bem feito, que excelência. Aquela construtora tem dinheiro em caixa, tem um padrão, tem um público-alvo, que é pessoas de classe alta. Ela está fazendo para atrair aquele público, está fazendo a excelência dela para atrair aquele público. Mas o cara que tem lá a construtorazinha pequena, né, Minha Casa Minha Vida, o cara está fazendo o melhor dele para atingir aquele público dele, dentro da condição dele, dentro do valor que ele pode cobrar aquela casa. Né? Ele está fazendo o melhor dele para que ele possa entregar com excelência aquela casa. Mas independe. Cada um tem uma condição. A questão é, dentro daquilo que você pode fazer, você está fazendo com excelência? Para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, a questão é fazer com excelência. Mas não existe um padrão. É fazer o teu melhor. É fazer o meu melhor. Talvez o seu melhor não seja diferente do meu melhor. Talvez você tenha um nível de conhecimento maior sobre algo. E eu não tenho esse. Se você fizer algo dentro do meu nível, ou seja, você poderia fazer melhor. Você tem mais conhecimento que o Juliano. Você tem mais capacidade que o Juliano nessa questão. Por que você não fez? Mas o Juliano fez assim, eu nivelei o dele. Não, ele deu o melhor que ele tinha, porque é o que ele conseguiu fazer naquela questão, que é o melhor dele. Mas você pode mais. Quem atraiu a presença de Deus nesse momento? O Juliano. Porque o Juliano é bom? Não, porque ele deu o melhor dentro daquilo que ele tinha. Se você der o seu melhor, você vai atrair a presença de Deus. Ou vice-versa. Né? A questão é darmos o nosso melhor para que a glória de Deus se manifeste. Não devemos nos comparar com ninguém. A comparação, ela é maligna. Algo que para confortar o nosso coração. Né? Toda comparação ela é maligna. Ou seja, como eu falei, independe. Não existe um nível, não existe algo, meu Deus, quando eu conseguir ministrar dessa forma, aí eu vou ser excelente e o meu GR vai ter a manifestação de Deus e as pessoas serão impactadas e a glória de Deus vai descer. Não, meu Deus, eu lembro a primeira GR que eu ministrei, Jesus amado, o que foi aquilo? Mas eu me preparei uma semana, eu orei, eu jejuei, eu ficava nervoso, me deu dor de barriga, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito nervoso. Por quê? Porque como eu vou fazer? E eu me comparava muito. Olha só, né? Eu estava fazendo algo até que era maligno. Me comparava, meu Deus, olha aquela pessoa, quanto ela fala bem, olha o meu líder, como ele fala, né? Olha o pastor Jesus, e eu vou ministrar um GR, olha só, na época era célula, né? Mas eu fui lá e dei o meu melhor. Meu Deus, assim ó, extraordinário, a glória de Deus se manifestou. Mas por quê? Porque eu era o cara, porque eu era bom? Não, porque eu dei o meu melhor. Sabe,
Se for julgar em questão de oratória, meu irmão, minha irmã, horrível, 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 horrível. Se for julgar em contexto de palavra, uau, que isso, né? Mas por que Deus manifestou? Porque ali eu estava dando o meu melhor, dentro da condição que eu tinha. Em qualquer coisa que tenha a glória de Deus, o selo da sua presença é excelente, pois a manifestação da glória de Deus significa que houve aprovação de Deus. E se ele aprovar, interessa o que eu me disse? Não interessa. Sabe, por isso que a gente ouve tanto que Deus olha o coração, Deus olha a motivação. Então, a questão não é agradarmos a homens, a questão não é seguirmos um certo protocolo. Tem que existir a ordem, né, da questão da instituição e tudo que envolve. Mas, se você pode fazer com o melhor que você tem feito, você não está fazendo com excelência. Se você tem feito o teu melhor, você está fazendo com excelência. Outra pessoa vai olhar, meu Deus, mas por que essa pessoa fala assim? Mas meu Deus, por que essa pessoa age dessa forma? Mas por que ela faz assim? Mas ela está fazendo o seu melhor e a glória de Deus está se manifestando na vida dela. Gente, a gente na igreja, a gente que é cristão, a gente vê muito isso, né? Porque a gente tende a sempre julgar com um olhar humano, né? Por que a gente olha muitas vezes, meu Deus, como Deus manifestou na vida daquela pessoa? Por quê? Porque ela deu o seu melhor. Hoje essa aula prova isso. Mas por que houve aquela manifestação? Por quê? Aquela pessoa foi deu o seu melhor. Eu lembro na igreja de um cara que que ele era do Olodum e foi ministrar na igreja uns anos atrás, na arena. E o cara, assim, não foi a pregação. Mas ele, sabe, o cara era cantor, então acho que a pegada dele era cantar mesmo e tal. Mas, né, ele estava meio que reestruturando o seu ministério. Ele simplesmente contou seu testemunho. Eu nunca chorei tanto na minha vida. O cara não foi aquela palavra, uau, aquela coisa, não. Com certeza ele deu o seu melhor naquela pregação. Sabe, o Espírito Santo tomou aquela igreja. Por quê? Porque aquele cara deu o melhor dele. Não foi a melhor pregação que eu ouvi na minha vida, não foi. Em questão de oratória, em questão de palavra, em contexto de palavra. Mas foi uma das que mais impactou a minha vida. Olha a diferença. Por quê? Porque a pessoa fez e deu o seu melhor. Né? A excelência e a presença de Deus são a unção de Deus, o poder dele agindo. Quando é apenas o homem quem faz, por melhor que seja, ainda não é excelência. Eu posso fazer o melhor, mas se a glória de Deus não estiver junto, não é excelente. É algo bom. Né? A excelência vem quando fazemos o que não poderíamos fazer sem Deus. Portanto, só é excelente quando é impossível ao homem. Se o que você faz é só o que é possível, isso não é excelência. Eu posso pregar usando todas as técnicas de oratória. Isso é o que o homem pode fazer. Mas se eu não me entregar, se eu não fizer o meu melhor e não clamar para que a glória de Deus se manifeste, aí não vai haver excelência. Né? Posso cantar, posso tocar, posso fazer as coisas que terem que ser feitas dentro da instituição, mas se a glória de Deus não se manifestar, né, a excelência não vai se manifestar. Por quê? Porque não é somente fazendo o melhor, é clamando para que a glória se manifeste, é dando o meu melhor, é fazendo o que eu melhor posso fazer e clamando para que a glória se manifeste. A excelência vai se manifestar. A excelência é a glória de Deus. A excelência é a manifestação de Deus, porque Deus é um Deus excelente. A gente vê muitas expressões da glória de Deus na Bíblia. Deus se manifestou de várias formas, com Davi, né, a Shekinah de Deus manifestando, né, o manifestar de Deus dentro da Bíblia. Né? Imagina Davi lá, um menininho franzino, né, matou um gigante. Né? A glória de Deus, a manifestação de Deus agiu naquele lugar, né, naquela forma. Não interessa o que seja, faça de tudo. Não interessa o que for, faça com todo o teu coração. Faça tudo como da melhor maneira que você possa fazer. O que o Senhor irá associar à presença dele. A glória e a manifestação da presença e o poder de Deus é Deus descendo na terra. Ou seja, se eu fizer o melhor, se eu me entregar o meu melhor, a manifestação de Deus vai vir comigo.
Deus vai se manifestar naquilo que eu tenho feito. Deus vai se manifestar naquilo que eu estou fazendo. Né? Uma coisa que toca muito o homem, porque a gente é muito razão muitas vezes, né? Eu falei no começo que não adianta estar no melhor lugar, na melhor instituição, no melhor ambiente, se humanamente falando, mas não ter a glória de Deus, porque a excelência não está ali. Né? Muitas vezes a pessoa, para sua vida pessoal, para um projeto pessoal, investe horrores e vai lá e faz uma faculdade de 4 anos e depois faz uma pós e aí fica madrugadas inteiras estudando, né, e dá o seu melhor para aquela profissão. E muitas vezes quando é para Deus, ela, não, vou aqui, meia horinha e tal, tá tudo certo, é nós, estamos juntos, sabe? Por quê? Por que deu o seu melhor naquilo e não deu o seu melhor para Deus? Né? Muitas vezes a gente olha assim, julga aquela igreja, meu Deus, uau, que organização, que isso, que aquilo, e muitas vezes as pessoas não fazem aquilo com excelência, a manifestação de Deus não está naquilo, não está ali. Por quê? Por mais que tenha as condições, por mais que o externo, meu Deus, o melhor equipamento, o melhor som, um dos melhores, né, as melhores condições, a melhor geografia, mas a glória de Deus não se manifesta. Por quê? Porque quem faz não faz com excelência. E tu vê muitas vezes, a gente vê muito na África, no Nordeste, em igrejas pequenininhas lá, os caras, né, adorando em terra de chão batido ali, e tu vê uma manifestação absurda de Deus. Por quê? Porque dentro da condição deles, dentro do que eles têm, eles fizeram o seu melhor, e a manifestação de Deus agiu naquele lugar. Entenda que não é o exterior, mas sim a motivação, é o interno, que é feito internamente. Né? Não podemos nos acostumar. Muitas vezes a gente se acostuma. Isso é do ser humano. Né? O pastor Michael ministrou isso essa semana sobre essa questão de nos acomodarmos e nos acostumarmos. Isso é normal. Né? Se eu botar o dedo na tomada, eu vou levar um choque forte, isso vai me dar um baque. Né? Mas muitas vezes, no chuveiro, lá aquele choquinho, principalmente quando tá com um corte no dedo, né, dá aquele choque, é um choque pequeno, tu se acostuma. Acabou que se tu sentir aquele choque todos os dias, tu não se importa muito, porque é um choque leve. Ou seja, nós nos acostumamos. Mas se daqui a pouquinho dá um choque que, né, me derruba ou faz algo comigo muito forte, no outro dia eu vou chamar um eletricista, cara, dá uma olhada nisso, porque tá impossível tomar banho nesse banheiro. Por quê? Porque foi algo muito forte. Nós não devemos acostumar. Nós devemos acostumar com a glória de Deus. Nós devemos acostumar com as coisas de Deus. Nós temos que buscar esse choque todo dia. Sabe, buscar aquilo que nos move. Sabe, isso que vai fazer com que a gente queira mais. Isso vai fazer com que a gente busque mais. Isso vai fazer com que a gente queira mais a parte de Deus. Por 2 décadas, um pesquisador chamado Anders Ericsson, ele tem estudado casos que o talento genético não é o que determina o quão bom nós nos tornamos em algo, mas sim o quanto estamos dispostos a trabalhar duro. Ou seja, muita gente fala assim, filho de peixe, peixinho né? O cara é o craque do futebol, o cara é filho do Romário, o cara vai ser bom jogador, né? O cara olha só, o pai dele é o músico tal, esse cara já está na genética, por isso que ele é bom. Esse cara levantou um estudo que apenas 10%, né, a gente herda da questão da genética, né, dos talentos ou da questão genética dos pais. Ou seja, a gente pode aprimorar, a gente pode melhorar, a gente pode se tornar aquilo que a gente quer ser. Né? Poxa, eu quero ser um bom orador, mas eu falo muito mal, eu sou gago, ou eu tenho essa limitação. Poxa, mas então eu não vou me tornar. Não, você pode se tornar um, né? Com treino, dedicação, vou falar mais sobre isso, né? Mas isso também é amedrontador. Um dos achados centrais de Erickson é que a prática não é apenas o ingrediente mais importante em conseguir excelência, mas também o mais difícil e menos divertido. Ou seja, praticar, fazer sempre, constância, né? Se você quiser ser realmente bom em algo, isso vai envolver incansáveis empurrões para fora da sua zona de conforto, junto com a frustração, luta, fracassos e danos. A recompensa é que realmente bom em algo conquistado através do seu próprio trabalho duro. Pode ser
imensamente satisfatória. Ou seja, muitas vezes a gente fica naquela assim, vou dar, né? Pô, eu só tenho essa capacidade, eu vou fazer isso. Beleza, Deus vai se manifestar. Mas se você ler um livro sobre esse assunto, se você buscar um tutorial no YouTube sobre isso, hoje, meu Deus, o YouTube tem de tudo, né? A nova TV, né? A televisão está aí se extinguindo, a nova TV é o YouTube, né? Vamos cuidar com isso também, mas tem de tudo. O Google, né? Então, por que não buscarmos melhor? Por que não fazermos um curso, buscar aprimoramento? E aqui vai 6 chaves para conseguir atingir a excelência. Busque o que você ama. Sabe, nós falamos que na aula passada em servir nossa geração e que Deus colocou um dom em nós e que existe algo que nós nascemos para fazer, né? E Deus colocou uma chama em ti. Cara, se tu tens um dom de cantar e se você ama isso, vá servir a Deus com isso. Sabe, se tu tem a pegada de impactar pessoas com a fala e gosta de convencer pessoas, se você é a pessoa que gosta de falar sobre isso, isso te move, vai falar do amor de Deus para as pessoas, vai ministrar, vai ensinar, vai pregar, mas faz aquilo que você ama, né? Dá um gás a mais. Né? Se você não gosta daquilo, cara, se me chamar para jogar futebol, eu não curto futebol. Eu não conheço nada, não é a minha pegada. Mas me chama para, vamos para uma praia, né? Vamos andar de stand-up, vamos pegar uma onda, vamos, cara, tá afim de bater uma manopla comigo, vamos soltar um boxe. É o que o Juliano gosta. Então, assim, falou em praticar esporte, nem todo esporte eu gosto. Né? Então, busca aquilo que você ama. Né? Faça o mais duro primeiro. Sabe, existe coisas, poxa, eu vou fazer isso aqui, né? Vou estudar sobre isso. Comece pelo que é mais cansativo, comece pelo que é mais demorado. Por quê? Você tende a dar aquela amolecida, né? Vê o teu melhor horário que você é mais funcional e começa por aquilo. Começa por aquilo que demora um pouco mais de tempo, se é um estudo, né? Se é algo que você tem buscado. Né? Pratique intensamente, sem interrupção, por períodos curtos e não mais que 90 minutos. Então dê um tempo. Sabe, é natural. As pessoas começam naquele gás e vão diminuindo, porque, poxa, eu fiquei só nisso, eu só fiz isso, né? Começa, vai, tira um tempo, estuda, faz aquilo, né? Ora sobre aquele momento, tira um tempo teu ali, mas que não passe 90 minutos. Isso é importante, que dá um tempo, oxigena teu cérebro, né? Muda um pouco. Isso é bem legal. Pratique, procure feedback de experts sem doses, em doses intermitentes. Cara, eu quero louvor, né? E quero tocar. Eu vou lá procurar alguém que é bom naquilo. Eu estou aprendendo aqui essa música, olha só, eu toquei aqui. Né? Procura um feedback, procura um retorno sobre aquilo. Não só nisso, em toda a área das nossas vidas, né? Dê um tempo regularmente. Vai relaxar. Sabe, a gente muitas vezes ficou 30 anos sem fazer aquilo. Né? E aí, tipo, fez uma dieta lá. Aí agora, tipo assim, em um mês quer perder os quilos, esses 20 quilos, 10, 15 quilos que tem a mais em um mês. Né? Demorou 30 anos para adquirir e quer em um mês perder todo esse quilo. Né? Então dê um tempo. Não seja aquela coisa toda e vou fazer só isso, a minha vida agora é só isso. Né? Ritualize a prática. O Espírito Santo ele age com ordem. Né? E o quanto nós estamos dispostos a melhorar, o quanto nós estamos dispostos a querer sobre aquilo, vai mostrar para Deus, esse cara realmente quer. Né? Então, ritualize. Crie a tua rotina para aprender sobre isso, né? Para orar sobre isso, para buscar sobre esse assunto, para aprender sobre isso. Cara, uma vez eu comecei, quando era adolescente, aula de violão, e uma coisa que me pegou, que eu não estava muito afim, é porque tinha que ter aquela prática, tinha que ter aquele ritual. Todos os dias tinha que fazer, e tinha que ter aquelas mesmas notas todos os dias até aprender. Por que o Juliano não aprendeu o violão? Porque ele não quis ritualizar a prática. Por que algumas outras coisas eu aprendi? Porque eu tive que... É o ritual de prática, todos os dias aquela coisa, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, a mesma coisa sempre. Né? Ritualize isso. Aqui fala que vontade e disciplina são raras. Se ninguém de nós tem muito...
vontade e disciplina são raras e ninguém de nós tem muito disso. A melhor forma de se assegurar que você irá realizar tarefas difíceis é ritualizá-las. Porque, pô, vai ter aquele dia que tu não quer. Vai ter aquele dia que tu não quer fazer. Vai ter aquele dia que tu não quer, né, fazer aquela coisa. E se você ritualizar isso, né, trabalhar o teu cérebro, não, vou fazer aquilo. É ritual. Eu acordo todos os dias e escovo os dentes. Eu não preciso mais pensar ou programar o meu cérebro para isso. Ele já foi programado. Por quê? Há anos eu faço isso. Há anos você faz isso. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado. Mas quando eu comecei a escovar o dente era chato. A mãe lá cobrando, tem que escovar o dente, está com bafo, né? Vai lá e escova o dente. Até virar uma rotina, até virar algo que eu era piloto automático, eu tive que ritualizar. Né? Poxa, escovar, acordo, tem que escovar o dente. Tem que escovar o dente. Né? É igual andar de carro. Quando a gente começa a andar de carro, o nosso cérebro pensa assim, pisa na embreagem. Né? Lá é a esquina. Vai pisando no freio lentamente, vai pisando na embreagem para... Hoje eu não penso mais. Hoje eu não penso, não, agora pisa na embreagem, agora engata a quarta. Ah, atingiu ali 60 por hora, terceira. Ah, atingiu ali velocidade quarta. Né? É automático. Por quê? De tanto praticar, né? De tanto fazer a mesma coisa. Sabe, a excelência não vem assim, um boom. Deus, me dá excelência, Senhor, eu quero ser a pessoa mais excelente do mundo. Ah, filho, toma aqui, uou. Não, nós temos que nos dispor. Nós temos que entregar o nosso coração, de todo o coração se render, de todo o coração buscar Deus para que isso realmente venha a ser real nas nossas vidas. Para que nós venhamos atrair a presença de Deus. A excelência tem que ser o nosso lema. A excelência em buscar Ele, a excelência em servir Ele, em querer fazer o melhor para Ele. Amém? Que você tenha um dia extraordinário, que a glória de Deus se manifeste na tua vida, que você possa buscar a Deus com excelência em todas as áreas da tua vida, em todos os teus projetos, em tudo aquilo que tens atentado diante de Deus. Amém? Nos vemos na nossa reunião online. Um abraço, fique com Deus aí.